Esse vídeo vai ser extremamente português, porque alguns portugueses ficaram chateados comigo, pensando que eu criticando muito Portugal. Eu estava criticando a política do Portugal sobre Cabo Verde, mas eu gosto muito de Portugal. Eu conheci aquele país muito bem, eu passei lá muito tempo, sempre fazendo escala da Ucrânia para Cabo Verde. E hoje eu quero lembrar, junto com vocês, essas minhas viagens, o que eu pensei, como foi. Vai ser vídeo bem nostálgico e bem português. Eu queria dizer de mim que eu sempre ouvi falar sobre Portugal. Eu, na minha família, tenho portugueses, por isso sempre fui familiarizada com esse país e sempre queria conhecer, né? Mas só conheci quando estava indo para Cabo Verde. Eu fui para Portugal 5 vezes e passei lá muitas semanas desse tempo, muitos meses. E o que eu posso dizer? Quando eu cheguei primeira vez em Portugal, isso já foi outono, foi outubro, não sei porquê, mas sempre foi que eu estava indo para Cabo Verde, outubro, novembro. E eu peguei avião em Kiev, demorou 4 horas, eu desci em Lisboa. O que eu pensei da Lisboa, o que eu pensei, primeira coisa, que essas calçadas coloridas, assim, típicas de desenho português. Eu pensei, nossa, mas que maravilha! Fui no centro e depois eu fui para outra zona, outro bairro, que mais afastado. Eu entendi que esse tipo de calçada é marca de Portugal. Eu adorei. Foi uma das primeiras coisas que cativou meu coração, na verdade. Azulejo também, azulejo eu ouvi falar muitas vezes, e no Brasil também tem. Mas esse tipo de desenho, aquele de Copacabana, como no Brasil, outros desenhos, eu fiquei encantada e uau! Segunda coisa que eu fiquei surpresa, ver bananeiras. Eu não sabia que em Portugal tem banana, eu não sabia, eu pensava que isso tem no Brasil, que é o tropical. Mas eu vi bananeiras em Lisboa e muita planta, muita planta. Lisboa tem vários parques bonitos e era enorme. Sobre povo, eu não sei, mas os portugueses sempre me achavam portuguesa. Sim, claro que eu tenho o sotaque bem diferente, eu tenho o sotaque muito mais diferente, nem parece brasileiro, meu sotaque é único, deve ser, se formou da mistura, né? Um pouquinho da Bahia, um pouquinho do Rio de Janeiro, um pouquinho também cabo-verdiano, porque eu cresci escutando línguas de Cabo Verde, crioulo e português, e também, assim, uma mistura. Mas de visual, não sei porquê, mas muitos portugueses me achavam a portuguesa. E do lado da minha mãe, eu tenho traços da minha mãe. Ela não tem, do lado dela, ela não tem portugueses, mas deve ser, não sei porquê, mas ela também aparece quando a gente estava passeando, nós duas, com mais uma amiga nossa. Todo mundo, quando estava fazendo um coisa lá, todo mundo falava para mim, tipo, pensava que eu sou portuguesa. Aquela minha amiga não, né? Mas para mim eles pensavam, não sei porquê, era divertido. E muita gente me falou que eu sou bonita em Portugal. Eu pensei estranho, né? Porque é um país tão desconhecido. Fui na primeira, segunda vez. Era bom. Era tempo. Uau, isso eu gostava. Eu sou mulher bem vaidosa. Eu sempre ficava num só lugar
que é Bing Garden Guest House, que fica perto da estação Romareiro. Eu ficava lá, só lá, vários quartos. Eu gostava uma daquela jacuzzi, no resto do chão. Era enorme, acesso a jardim e um jacuzzi bem grande. Era o hotel perto do aeroporto, assim, que eu ficava fazendo escala. O maior tempo que eu passei, mais de 3 semanas. Mesmo assim, tá ficar naquele hotel, tá ficar ali, assim, no Bean Garden, assim, fazendo minhas coisas, indo tomar café, assim, aqui mesmo, aqui nessa zona, e gostava. Assim eu fui para Estoril, eu gostei muito do Estoril, eu sabia que meu bisavô é do Estoril, eu queria conhecer muito, e eu pesquisei as imagens. Na época de Eurovisão em Lisboa, eu fazia uma personagem que apareceu várias vezes no meu YouTube, que era Laura, se não me engano o nome era Laura. O Bruno lembra aqui, que era um personagem que comentava a Eurovisão. Era portuguesa de Estoril, a personagem. E eu sonhava de conhecer Estoril. Eu fui lá, Cascais, Estoril. Eu sempre estava mais perto. Desculpa, gente, eu não vou trocar imagens de Portugal, porque preguiça. Eu vou colocar uma foto, é tipo podcast. Vai ser tipo podcast. Eu tenho várias fotos bonitas de Portugal, de Cascais, de Estoril, Setúbal, Lisboa, claro. Foi em vários anos. Eu ficava lá. E o que eu gostava de tomar café num café na estação do metrô Olaiás, se não me engano, Olaiás. Eu ficava lá, às vezes, com o meu amigo que chegava lá. Só tinha muitos amigos brasileiros, óbvio que não conheci muitos portugueses, mas fui um amiguinho meu que é português, mas foi viver para a Suíça. Ele era bem assim, bem arrumadinho, bem cheirosinho. Eu gosto quando o homem é cheiroso e estiloso e usa roupas clássicas. Se não me engano, chamava-se David. Eu fui passear com ele 2 ou 3 vezes antes. Nada sério, né? Nada sério. Assim, eu conheci aquele rapaz, se não me engano, no Periscope. Era a rede antiga de fazer live. E depois eu voltei para Portugal mais vezes. Sempre estava carregando algumas coisas de Cabo Verde para a Ucrânia para Cabo Verde. Era um tempo atrás. Depois, em 2019, eu fui para lá. Eu vi Piau lá. Era meu amigo do Brasil. Já não falam com Piau, porque ele casou com portuguesa e ficou bem vaidoso, fazendo piadas daqueles imigrantes. Ele tem destino fácil, casou para obter cidadania, né? Para ter vida fácil, né? E fazendo piadas sobre outros brasileiros que vivem naqueles quartos apertados, fazendo... Isso para mim foi bem doloroso. Eu, especialmente, pessoa que perdi minha casa, que devo alugar, que eu nunca queria alugar, eu tinha minha própria casa. Eu devia abandonar aquela casa, por isso para mim foi bem doloroso ver esse tipo de piada. Eu não gosto, tanta gente me ofendeu na Ucrânia, né, fazendo tanta dor, mas eu não faço piadas daquelas pessoas perdendo sua casa, sua vida. Eu tenho pena daquelas pessoas, mas alguns... quando tem mais vida, fica mais fácil, sendo mais vaidoso. Por isso eu deixei de falar com o Piau.
Às vezes pessoas chegam na nossa vida, às vezes nós despedimos, mas na época eu gostava daquele rapaz, gostava da música dele, eu era grande fã da música dele, assim calhou que a gente não se fala mais, mas com boas lembranças, com boas lembranças. Outros meus amigos que eu falo até hoje em dia, que são bons, que vivem em Lisboa, eu gostava de passear. Em Portugal eu tinha mais amigos, muitos ucranianos e brasileiros que eu conheci na minha caminhada na vida. Assim, uma vez eu fui para Lisboa com o Denis, que eu já falei, era é o meu grande amigo, que era meu primeiro amor na altura. É um rapaz que nasceu aqui em Cabo Verde, da mãe ucraniana e pai cabo-verdiano. Eu conheci ele na Ucrânia, ele agora mora na França. Uma vez ele chegou para Lisboa, a gente estava lá passeando, nós gostávamos da arquitetura. Eu com pessoas, no meu redor eu tenho pessoas a fazer orgias intelectuais, contemplar essas arquiteturas. Em Lisboa tem muito, em Lisboa tem muita coisa para fazer. Ir daquele chiado, né? Eu gosto muito de brinco à rainha. Eu tenho vários. Um brinco agora eu perdi. Eu sinto muito falta desse tamanho. Brinco, parece que 5 centímetros. 5 e meia centímetros, brinco rainha, prata. Se alguém dos meus seguidores pode me comprar e enviar para Cabo Verde, seria muito bom. Ele é baratinho, né? Não sei, 30 euros. Ou 40 euros. 35 parece. Brinco à rainha em prata, 5 centímetros, 5 e meia. De Portugal, Geverly, dessa marca. É um brinco que eu usava muito, que eu agora perdi um brinco. E fiquei com tristeza. Eu tenho brinco coração de Viana, eu tenho pingente, eu gosto muito de filigrana portuguesa, né? Uns brincos que eu comprei, outro que eu ganhei de presente, mas eu sou grande fã dessa arte de filigrana. Eu tenho um anel, eu tenho uns brincos, eu tenho um brinco grande, Viana. Eu tenho aquele rainha, eu perdi, um que do tamanho que eu gostava, eu sinto falta. Eu, na época de Eurovisão, de Portugal, agora a Mimi Cat, ela era carregada dessas joias tradicionais, eu gostava. Só que ela estava de ouro, eu gosto prata. Prata, para mim, é tudo, é massa. Eu adoro prata. E claro que ovo mole, essa sobremesa típica, aqueles queijinhos, uma sobremesa feita de ovo. Uau, é uma das coisas mais gostosas que eu experimentei na minha vida. Eu gosto de Portugal e cultura portuguesa, mas por que ofender tanto, humilhar tanto os cabo-verdianos e os brasileiros e os ucranianos? Eu entendo muito que, por exemplo, na Ucrânia há muita gente que é menos culta, menos civilizada. Mas por que ofender? Também em 2021, quando eu queria muito voltar para Cabo Verde, mas só tomei uma dose de vacina, eu pedi tanto ao governo português para me deixar fazer escala. Falei que cada minuto Rússia poder começar a bombardear a Ucrânia. Eles ficaram surdos. Eu devia esperar tomar a segunda dose, a terceira dose. E graças a Deus eu saí na hora. Mas última vez eu fui quando estava indo, a minha quinta vez, quando eu estava indo para Portugal. Eu cheguei com minha mãe para Lisboa. O Piau nos encontrou, há muita saudade dele, que ele ficou muito vaidoso, eu não posso falar mais. Ele já é português, ele já tem tudo, né? Vaidoso. Mas a gente gravou um vídeo, fui para McDonald's, passear. Depois chegou uma minha amiguinha aqui, a Marina, que chegou com seu marido para me visitar. Chegou do norte.
Assim. Outros meus amiguinhos. Era muito bom. Eu ficava de novo, quinta vez, naquele Bean Garden Guest House. Sempre ia naquele café areiro, pão areiro, para tomar café. Lá eu conheci uma menina daqui de São Vicente, que trabalha lá. Ela sempre nos tratava muito bem, como uns conterrâneos, né, de Cabo Verde. Ela falou, você é a primeira vez. Ela falou, tenho bolsa de Cabo Verde. Eu falo, eu não estou a morar na Cabo Verde, na Mindelo. Ela falou, blá, 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 blá. E a gente começou a falar muito. Eu fui ver a Jeane, uau, ela é uma delícia. Uma minha amiga que mora em Almada. E lá, Almada, atravessar aquele ponte de Lisboa, conhecer Almada, outros lugares, era muito bom. Lá em Almada tem um tipo de metrô ligeiro. É um sistema de transporte, parece bondinho. É tipo bondinho, metrô, é um misturado, bondinho e metrô. Um híbrido. E lá era muito bom, lá a qualidade de comida em Portugal é ótima. E a gente passou lá mais de 3 semanas. Porque eu fui da Ucrânia em outubro. Eu sempre falo que eu voltei para Cabo Verde em outubro. E depois esquecendo que em novembro, pensando, mas onde eu estava esse tempo? Eu estava em Portugal, em Lisboa. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que meus olhos vê, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta, ternura, cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida. Gosto muito música da Amália Rodrigues, que é Gaivota. Música bem, que toca a alma. E assim que estava em Portugal, um dos países que eu chamo meu, porque chegar na França, conhecendo nada, França que é muito bom, conhecendo nada. Eu fui uma vez na França, que é um sítio que tem 5 linhas de metrô junto. Vocês podem acreditar? Transferência. Esqueci o nome. Até ir para aeroporto no metrô, mas falando em francês, quase nada. Fui para a Holanda muito bom, mas nada. A Alemanha, que tem um dos homens mais bonitos, país muito bom, nível de vida incrível, salário altíssimo, mas a Alemanha não. Eu gosto desse país que eu chamo meu país. São uns países que, entre eles, Portugal. Chegar na Portugal, falar Portugal, conhecer vários sítios, ir para os lugares, né? E assim, eu fui namorar um português lá que morava com sua mãe, era canhota, era bem fofo, só que era assim, meio calmo demais. E assim que estava Portugal, conhecendo mais lugares, o que eu gostei em Portugal, aquele Beleza Clube, lá dá para escutar vários artistas de Cabo Verde. E eu esses 3 semanas estava naquele hotel, sem casa já, em 2021. Estava recebendo visitas, estava saindo muito, cada dia, passando mais tempo fora, viajando pela Lisboa. Fui para Parque Eduardo VII ou VI, sei lá, parque muito lindo, muito lindo. Eu tinha um seguidor, um rapazinho de Bahia que é Wesley, um rapaz muito bom, é um amiguinho meu, mas quando ele morava lá, ele foi no estrangeiro, não deu para nos encontrar.
E também Natália, também, que tem uma amiga lá. Também meu primo morava em Lisboa, aquele primo que foi depois para a Holanda. Tipo, Portugal eu sempre fui cruzando, da Ucrânia para Cabo Verde, da Ucrânia para o Brasil. Por isso, assim, nada de mal. Não fiquem ofendidos quem alguém fala que eu estava falando mal de Portugal. Eu estava falando mal de política, que vocês devem respeitar. Na época, quando eu era mais rica, quanto dinheiro gastei em Portugal? Só porque estava indo para Cabo Verde. E quantos milhões de pessoas gastam? Aqueles franceses que gostam da cesárea indo para Cabo Verde, fazendo escala em Portugal. Vocês têm que agradecer mais o Cabo Verde, porque Cabo Verde traz riqueza para Portugal. Cabo Verde, sim. E claro que tem grande conexão de sangue. Eu já falei, eu mesma tenho uma origem portuguesa, tenho sangue português e judeu. E todos nós somos misturados, todos nós somos irmãos, especialmente nesses países que falamos português. Eu falo português, olha só, eu falo português. Morava na Ucrânia durante tantos anos, com censura enorme, onde russo, mas eu falo português, porque é minha língua. Eu falo português, eu posso ser português meio estranho, mas eu falo português, eu trazendo português para o mundo, né? É mais prestígio. É um grande prazer entender essas músicas. Só que Portugal deve respeitar e valorizar mais o Cabo Verde, porque Cabo Verde é grande. Então, vamos voltar para a minha história. Eu estava essas semanas conhecendo lugares que ainda não conheci em Lisboa, e chegou a hora para regressar para Cabo Verde, para ir para Cabo Verde. Eu cheguei, peguei avião com tristeza, porque já fiquei acostumada em Lisboa, mas nunca queria ficar lá. Só gostava de estar mesmo. Eu gostava essas calçadas portuguesas, desenho, arquitetura. Gostava nível de vida, nível de comida, porque tudo é muito de qualidade. Voltei para Cabo Verde. Primeira coisa que eu pensei, aqui mais simples. Mas depois fui para lá, e Cabo Verde, cá tem a melhor na mundo. Tudo é meu. Minhas rochas nuas, meu povo moreno, sorrisos, aquele peixe gostoso, aquele coração quebrado que eu tinha, aquela noite de vento fresco. Em Cabo Verde, meu lar, meu sossego, minha felicidade. É assim. E eu gosto muito desse povo, por isso esses dias que estava vendo tanta gente na fila, dormindo no asfalto, eu fiquei muito triste. Século XXI, ano 2023, o país da União Europeia devia inventar outro sistema online para fazer pessoas pegar fila online. Isso que apenas eu penso. Mas nada contra Portugal. Eu sempre comprando produtos de Portugal aqui em mistura em Portugal. Lá no Brasil, voltar para o Brasil, lá não se sente. Não sabemos tanto desse mundo lusófono. Mas aqui em Cabo Verde sempre ouvimos música de Portugal. Tem muito pessoal de Portugal vem de férias. Eu tenho vários amigos portugueses que vivem aqui, ou que eu conheci que estavam de férias. Falamos até hoje em dia, já 2 anos. Falamos no Facebook. Por isso, todos amizade, muita irmandade. Muitos portugueses têm origem cabo-verdiana e muitos cabo-verdianos têm origem portuguesa com aqueles olhos azuis. Isso que vem do celta, povo celta, que todos nós carregamos, né? Aqui tem grande presença celta em Cabo Verde. Do lado dos portugueses, né? Também dos ingleses, né? Tem muito sobrenome Spencer aqui em Cabo Verde. Foram 2 irmãos com suas famílias,
filhos chegaram a Cabo Verde e os descendentes deles são Spencer. Muita gente Spencer aqui. É assim, e também muitos judeus, muitas pessoas de origem judeia, né? O povo cabo-verdiano bem lindo, tem com pele morena e com olhos verdes, olhos azuis, tem muito, olhos pretos, bonitos, com olhar profundo. O povo cabo-verdiano é muito lindo, muito na sua cultura, na sua música, no seu estilo de vida. Eu gosto muito. Cabo Verde é top. Por isso eu gosto de todos os países que eu conheci, mas Cabo Verde para mim é único, e único meu amor. Eu queria ser nascido em Cabo Verde, porque para mim é melhor. É assim.